maneira de comunicar. É a maneira que a pessoa faz, mas o ouvinte tem que estar predisposto a retirar daquilo ali algo interessante para ele, né? Então, música é uma coisa muito interessante e devido ao ritmo ser muito bom, às vezes a maioria das pessoas vão muito mais pelo ritmo e não prestam muito atenção na letra da música. E aí, perde a oportunidade. E talvez venha o negócio do contexto, né? Pega assim um trecho da música que diz algo, que às vezes é um sentimento que ela está sentindo na hora, e pega aquele trecho como significado da música, sem pegar o contexto. Sem pegar o contexto. Tem uma música que no grupo, eu não lembro mais o nome do Renato Russo, né? Eu postei lá no grupo nosso, no privado aqui. Nós estávamos falando sobre linguagem e uma coisa que me veio à cabeça nesse momento é essa coisa de valorizar a linguagem, né? E perceber o contexto, que é importante, igual você falou, tudo tem que ser contextualizado, né? Na música, a letra está ali. Mas quando uma música ela é uma música de um tempo bem antigo, você tem que ver o contexto, como ela foi escrita, de que maneira ela foi escrita, o que aconteceu com o autor daquela música, né? Para remeter uma época. Exato. É uma época, tudo é ali, então fica retratado na história, também faz parte da história. E comunicação é isso aí, linguisticamente falando. Top. É isso. Legal. Maravilhoso. Eu acho que é uma dificuldade muito grande das pessoas de comunicar, né? Vamos colocar nesse termo. Tanto se for oralmente ou se estiver escrevendo um texto, às vezes é quando chega ali na hora, bum! Tem muita coisa para falar, mas na hora não consegue expressar nada. Não consegue organizar as ideias. Então, assim, isso é válido para a pessoa que vai ali se apresentar, fazer uma palestra, fazer uma apresentação de trabalho, fazer uma redação para um vestibular, alguma coisa assim. Eu acho que isso é muito importante. Vou até mandar um áudio para alguém, né? Chega ali para falar, as ideias, está tudo aqui na cabeça, tudo borbulhando junto e você não consegue organizar aquilo. Que dica que você daria para conseguir se organizar as ideias? Bom, é fundamental a pessoa ter prática de leitura, não é? No caso, você comentou até fazer uma redação, e é muito comum isso mesmo. As pessoas vão prestar uma redação para o Enem e aquilo ali, o título aparece ali, naquele momento. Então ela passa um ano todo escrevendo sobre várias coisas e de repente você vê um título que você tem que dissertar, né? Uma dissertação argumentativa. Aí tem a dificuldade. Então, nesse ponto da redação, a dica que eu dou é a pessoa falar 3 porquês. Então, o assunto está lá. Por que isso? Aí ela responde. Por que aquilo? Ela responde também. E por que aquilo outro? Ela mesma responde. Aí, de repente, dentro das respostas que ela... Isso é uma técnica que eu li no livro, tá, gente? Dentro das respostas, ela vai dissertar. Aí, argumentativo. Então, ela tem que ter uma argumentação e não falar genericamente. Por exemplo, o que é genericamente? É muito bom que as pessoas tomem conta, vamos usar assunto lixo, excesso de lixo nas ruas. Entendi. É muito bom que as pessoas tomem conta para que não haja um excesso de lixo. Mas isso é consensual, todo mundo pensa assim. Mas de que maneira? Qual a sua proposta para isso acabar? Que haja políticas públicas, sim, mas quais? Entendeu? Então você tem que... A pessoa que vai olhar a sua redação, ela vai ter que perceber que você está colaborando com alguma coisa efetiva. Porque se você diz só políticas públicas, todo mundo sabe que tem que haver políticas públicas, mas quais? Então a pessoa bem preparada, ela já vai ter em mente e colocar ali no papel alguns 2, 3 ou 4 políticas públicas que sejam capazes de ajudar com que a população venha a preocupar com o lixo ou diminuir o lixo, né? Então ela coloca ali e não deixa genérico. Então isso é uma dica. E ter início, meio e fim, que todo mundo fala isso, Sim. né? E cuidado com com aquela parte técnica da língua portuguesa, as conjunções que são importantes serem usadas para você fazer uma ligação de uma frase, de um tópico frasal com outra.
conectar as ideias, aquilo que você falou anteriormente, dar uma continuidade no parágrafo seguinte, entendeu? Sem ser prolixo, porque tem gente que escreve muito, você vira tantas páginas, escreveu e não disse nada. Ficou enchendo linguiça, né? Tem alguns livros que são assim. Entendeu? E a pessoa escreve e não, você lê, mas o que ele quis dizer com isso? Então isso é importante também, né, na escrita. E a pessoa saber, ter uma visão de mundo, onde que ela possa se adequar de acordo com a vida, né? E me fez lembrar também sobre linguagem, que a língua, ela é viva. Então, a maneira de se falar no século passado, à medida que a sociedade vai se transformando com o tempo, a linguagem vai se transformando também. Né? Um modo de falar, um modo de pensar, um modo de se expressar. Um exemplo. Eu era criança nessa época, mas no início dos anos 70, os namoradinhos, os rapazes, as moças que queriam flertar com alguém, nem sei se existe essa palavra hoje, falavam assim. Existe ainda. A moça via um rapaz bonito e falava, nossa, aquele rapaz é um pão. Era pão. Nossa, um pão. Vai usar isso hoje. Entendeu o que é língua viva? A gente levou do apelido aqui. Tem um colega que a gente conheceu e chamava pão. Entendeu? O pão. Nossa, o cara é um pão. Ou o contrário. Os rapazes falavam assim, nossa, que brotinho. Broto. Sim. Por isso que o Roberto Carlos cantava aquela música. O broto legal. Tananana, tá vendo? É naquela época. Então a palavra pão, a palavra broto, ela já não existe dentro desse contexto. Então, se você pegar um livro de uma época que tem uma linguagem mais coloquial e usar essas expressões, elas foram usadas. Você vai perceber que dentro de um contexto, no início dos anos 70, era dessa forma que as pessoas se referiam um ao outro. Então é muito legal a evolução. O meu pai, hoje, ele já está bem idoso, então ele falava uma frase que ele aprendeu em latim, e é o seguinte, acho que é tempora mutantur et mutanus illis. E o que é isso aí? O tempo muda e nós mudamos com ele. Perfeito. Entendeu? E a sociedade, ela é assim, ela evolui. Então, palavras que nós usamos hoje, talvez daqui a 50 anos, elas já não serão usadas para aquela geração. Um exemplo prático para vocês entenderem, com o advento do computador, da internet, pegamos um empréstimo linguístico americano, que hoje já está na língua portuguesa, é o verbo deletar, que veio de delete, que veio do inglês. Tanto é que eu falo assim, deleta tudo que eu falei aqui. O que vocês vão entender? Apaga tudo. Né? Então isso significa, essa palavra veio como empréstimo linguístico, ela já passou a fazer parte do dicionário, porque na época que ela surgiu era um neologismo, que é novas palavras. E hoje, se você for lá no dicionário, você vai lá ver verbo de primeira pessoa, de primeira conjugação, aliás, verbo da primeira conjugação, deletar, etc. e tal. Outras palavras vão surgindo, então a língua é viva nesse sentido. Né? Ela vai pegando palavras de outras línguas e vai inserindo dentro da língua portuguesa, entre aspas, aportuguesando, e eu lembro que nos anos 80, um político foi dar uma entrevista e na entrevista ele falou, não, essa situação é imexível. Aí caiu na imprensa, todo mundo debochando do cara, imexível naquela época não existia. Mas ele quis dizer, no neologismo, naquele momento que ele criou essa palavra, que é aquilo que não se mexe. Mas não existia essa palavra no dicionário. Aí... Mas todo mundo, criticando o político, começou a falar, isso é imexível. Mas caiu no gosto popular. Então, alguns gramáticos já colocaram, já aceitam, essa palavra já entrou. No dicionário. No dicionário. Então, se você falar imexível, não está tão errada. Não, alguns gramáticos... Igual naquela época. Alguns gramáticos podem não aceitar, mas outros já aceitam. Aí você me pergunta, mas quem tem razão? Quem sou eu para discutir isso, né? A língua é viva.
Perfeito, magnífico. É muito profundo. Não é? Enquanto você fala, parece que eu sou um transdutor, já fico transformando no pensamento musical e tal. Porque na música também é uma comunicação, uma linguagem. E quando a gente pega um exemplo, quando a gente começa a estudar e pega só 2 notas, tipo assim, dó, ré, só que não é só dó, ré, você pode fazer ré, dó. É como se você pegasse 2 letras, uma vogal, uma consoante, tipo assim, DA, dá, e AD. Ele cria uma, não sei como é que fala, junção, quando você começou a falar, eu fui pensando, como que eu vou estudar isso, como que eu vou fazer isso? Porque tem a ver com a linguagem. Às vezes você pega a célula rítmica de um ritmo, vamos supor, uma bossa nova. Ela tem a pegada que quando você consegue juntar isso com a letra bem casada, parece que aquela letra já existia para aquela nota, para aquele ritmo, e a poesia se conjugando junto com a música, ali, com o ritmo, com a música mesmo, em forma de matéria. Isso daí é magnífico demais. Eu já anotei aqui o neologismo para me estudar, para me é o surgimento de novas palavras. E você falou sobre poema, poesia, né? Existe uma diferença entre o poema e a poesia. O poema é algo que você olha na escrita, então ele tem um formato. Ele tem estrofes, ele tem rima. Às vezes nem tem rima, né? Mas é um poema. Aquilo ali é um poema. A poesia é o que você extrai daquilo ali. É diferente. Então eu vou fazer uma poesia. Então é diferente do poema, né? Então tem as suas estrofes, ou tercetos, quartetos que a gente fala, né? Mas a poesia, ou prosa. A prosa é quando está tudo direto, igual livro. Aquilo é prosa, né? Poesia e prosa. Então é diferente. Poema e prosa. É diferente. E dentro da prosa, muita coisa tem poesia. E a figura de linguagem é uma ferramenta para criar, ou ela já faz parte? Não, muita coisa... isso a gente aprende, muita coisa são inferências, né? Há inferências e pressupostos, porque à medida que você lê, você consegue até diferenciar esse tipo de situação. O que é uma inferência? Vou dar um exemplo bobo aqui. Então, existe uma história em que o Joãozinho passa todo dia em frente à sua casa. Então você está acostumado que o Joãozinho passa todo dia em frente à sua casa. Mas um belo dia, o Joãozinho não passou em frente à sua casa. Aí você vai fazer uma inferência. Será que ele ficou doente? Você não sabe. Isso é inferência. Você está inferindo. Você não pode constatar como uma verdade. Será que ele está de férias? Será que ele viajou? Então cada pensamento aí é uma inferência. É diferente do pressuposto. O que são os pressupostos? Flamengo novamente é campeão. Então pressupõe que ele já foi campeão tá vendo? Eu não falei que ele foi campeão no campeonato do ano passado. Eu só disse que Flamengo é novamente campeão. Pressupõe que ele já foi. Então você não precisa falar. Então essas coisas dentro da leitura, você tem que ter muita perspicácia, interpretação de texto. Por que as pessoas interpretam texto numa banca de concurso e às vezes vão mal? Porque elas olham, vão muito pelo achismo. Porque as questões que são colocadas ali, elas têm o objetivo é fazer com que a pessoa erre mesmo. Porque se tem 100 vagas, tem 1000 pessoas para 100 vagas, tem que ser eliminado mesmo. Não é que a pessoa também, eu não sou capaz, eu não passei no concurso, eu sou incompetente. Não tem que ninguém ficar debaixo da cama chorando por incompetência, não. Competente todo mundo é. Mas qual a proposta da banca? É justamente eliminar. Entendeu o que é? A pessoa pode ser estudiosa pra caramba e de repente ela vai mal no concurso porque ela não teve a sabedoria de tirar. Às vezes a resposta está no enunciado da questão, ela não percebeu. Entendeu? Isso é interpretação, é leitura. Então a leitura nos ajuda a ter um olhar diferenciado. O que é inferência? O que é pressuposto? Achismo, elimina o achismo da sua interpretação, você não acha nada. É igual o Dom Casmurro lá no final da história, né? Será que a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? O livro não fala, vai ficar todo mundo discutindo isso. Não é isso que é a proposta. A proposta não é essa. Entendeu? Entendi. Bacana. Então é uma coisa interessante.
Então, um livro do Machado de Assis, do século passado, ele é super atual, e a diferenciação ali. E o que é? É a língua portuguesa usada naquele livro.